Bem-vindo à aula de comandos elétricos. O assunto de hoje é um exemplo de aplicação, um jogo de perguntas e respostas. Aquele jogo, o jogo do quiz que a gente vê nos programas de auditório, que a gente vê na televisão, quando a gente tem gincanas. Também é comum a gente ir lá no Celso Portiolli lá usar o passa ou repassa, né? Tem uma brincadeira chamada torta na cara, onde os participantes têm que responder perguntas e, se erram, levam uma tortada na cara. É esse comando que nós vamos aprender a fazer hoje, com o objetivo de nós revermos os conceitos de selo, intertravamento e o uso de lógicas. Então, é um exemplo de aplicação que a gente vai ver hoje com os conceitos que a gente aprendeu nas aulas passadas. Vamos começar relembrando como é que era o jogo do Torta na Cara, né? O jogo do Celso Portiolli lá, que é o quiz de perguntas e respostas. No jogo lá do Passa ou Repassa, né, do Torta na Cara, os participantes ficam de pé, frente a frente, com a mão na orelha. À sua frente, um botão e uma lâmpada estão sobre a mesa, um para cada participante. E entre eles está o apresentador, que fará as perguntas. O participante deve pressionar o botão à sua frente para responder a pergunta e pontuar. Se responder certo, ganha um ponto e tem direito a sujar o seu oponente com uma torta de espuma de barbear. Então é essa brincadeira aí, né? Quando o apresentador faz a pergunta, um dos participantes vai pressionar o botão, aquele participante que pressionar o botão deve ganhar o direito de responder, então, a pergunta. E aí vai pontuar se acertar. E aí as regras podem variar, né? Se errar, o oponente é que ganha o ponto. Se errar, tem uma tortada na cara, que é o caso do passo ou repassa, e o jogo do Celso Portiolli. Como é que seria esse comando? Se eu pensar friamente, né, pensando aí como é que eu tenho que montar esse cara, eu tenho dois botões. E aquele que chegar primeiro tem que impedir a entrada do outro. Ora, então, para fazer isso, eu só posso pensar em selo. E dois selos intertravados. Selo para o participante 1, selo para o participante 2. Então, se eu pensar no nosso esqueminha, eu posso imaginar o seguinte. Eu vou usar aqui um contator K1 e essa lâmpada H2 aqui para o nosso jogador 1. Então eu tenho que ter aí um selo de K1 e tenho que ter um intertravamento, ou seja, um contato normalmente fechado em cima da bobina de K1 para não permitir que o jogador 2 entre, né? Se ele entrar primeiro, ele não pode permitir que eu entre. Então, olha, basicamente eu vou produzir então um selo para o jogador 1 e um selo para o jogador 2. Veja aqui, ó, um K2, a lâmpada H3 aqui para o jogador 2, selo de K2, o botão do jogador 2 e aqui, ó, uma bobina de um contato fechado de K1, ou seja, fazendo aí o intertravamento de K1 com K2. Então, como é que funciona essa brincadeira? Nós já vimos lá na partida direta com reversão que a gente tem aqui, ó, um selo, dois selos, o selo de K1 e temos aqui também o selo de K2. Porém, esses selos estão intertravados. O que significa isso? Significa que eu tenho aqui em cima das bobinas de K1 e de K2 os seus contatos correspondentes. Ou seja, em cima da bobina de K1 eu tenho o contato normalmente fechado de K2. E em cima da bobina de K2 eu tenho o contato normalmente fechado de K1.
Então, eu posso fazer 2 selos intertravados, desta forma, quem entrar primeiro ganha o direito de resposta. Mas quem que vai desarmar o selo? Quem que vai fazer o desarmamento do selo? Olha, o selo pode ser desarmado, ele tem que ser desarmado de 2 formas. A primeira forma pode ser que o operador, que o apresentador, queira de alguma forma desarmar o selo porque ocorreu uma infração à regra. Então, por exemplo, uma pessoa não pôs a mão na cabeça e bateu lá. Ou não perguntou e alguém bateu na botoeira. Então, eu preciso ter um botão de reset. Isso é simples. É igualzinho o botão de stop na partida direta, igualzinho o botão de stop na partida direta com reversão. Ou seja, é um botão de stop de um selo. Abre ele momentaneamente. Mas eu também tenho que pensar que esse cara ele tem que ser resetado depois de um tempo. Imagina que os participantes estão lá, bate certinho, um deles ganhou o direito de resposta. Depois de alguns segundos, o apresentador não precisa pressionar o reset. Depois de alguns segundos, a gente pressiona o reset para ele usando um temporizador. Então, uma das formas de fazer isso é pensar num contato temporizado em série com o botãozinho de reset manual, né? Então, quem que de verdade vai desarmar os selos? Nós vamos desarmar os selos usando um botãozinho normalmente fechado, na botoeira normalmente fechada, que equivale ao botão stop lá nas nossas partidas, ou seja, é o stop do selo, e um normalmente fechado, o 5.6, lá o 15.16, de um temporizador. Então eu aciono um temporizador que vai abrir momentaneamente o meu circuito. E aí eu coloco esses 2 contatos em série. A gente sabe que quando eu tenho 2 contatos fechados em série, eu vou ter lá aquela lógica NOR. Então eu faço uma logiquinha NOR aí. Ó. Se não tiver reset, se não tiver reset por tempo, eu deixo o circuito selado. Ou seja, se não tiver reset manual, se não tiver reset por tempo, mantém selado. E quem vai, obviamente, armar o selo são os jogadores. E quem que vai acionar, então, o reset por tempo? Eu sei que o reset manual vai ser acionado pelo operador, certo? Mas quem que vai acionar o meu reset por tempo? O reset de tempo vai ser o temporizador. Então, quem que vai acionar o temporizador? Os temporizadores têm que ser acionados pelo jogador 1 ou pelo jogador 2. Se a proposta, então, era que K1 fosse para o jogador 1 e K2 para o jogador 2, então eu posso fazer aqui uma lógica OU. Uma lógica OU são 2 contatos normalmente abertos em paralelo. Então, se o jogador 1 acionar o seu selo, se K1 entrar, ou se o jogador 2 acionar seu selo, K2 entrar, eu ligo o temporizador. Então, ora, vai ter o K1 selado, então ele que vai ser responsável por acionar o tempo, ora vai ter o K2 acionado, e aí é ele que é responsável por acionar o tempo. Vamos agora juntar essas coisas, a lógica de acionamento de temporização com a lógica de reset. O esquema no comando, então, melhorando, fica assim. Ó. Eu tenho uma condição de reset, que é o reset manual, e tem uma condição de reset por tempo. Então, esses caras aqui vão fazer, respectivamente, o que a gente faz no selo. Um stop, lá, o desarma o selo. Só que eu vou desarmar o selo pela condição de reset manual ou pela condição de tempo. E como eu já falei, a condição de tempo ela é executada por uma lógica OR. Portanto, se K1 entrou ou se K2 entrou, decorrido o tempo aqui, eu vou fazer o meu reset por tempo. E lógico,
como a gente já tinha proposto, os jogadores têm que entrar com os seus respectivos selos. Então eu vou ter aqui o selo de K1 e o selo de K2 e os seus respectivos intertravamentos, né? K2 em cima de K1 e K1 em cima de K2. Então o que está em amarelinho aí são os intertravamentos. E o que está em vermelhinho é o selo do jogador 1. E o que está em azulzinho é o selo do jogador 2. E eu tenho ainda a lógica de reset. Se entrar K1 e entrar K2, aqui ó, em verdinho, vai ser acionado aqui o reset por tempo, naquela lógica NOR lá, que pode ser resetada ou pelo tempo ou pelo botãozinho de reset manual. E lógico, como é que eu vou mostrar isso, né? Eu vou usar as lâmpadas em paralelo com meus contadores. Então aqui eu vou usar sinalizadores, lâmpadas piloto, lembrando que tem que ter supressão, né? Tem que ter aqueles diodinhos. Normalmente a gente vai montar esse contato, esse camarada aí com lâmpadas em 24 volts, então aqui no lugar de line e neutro vai ser positivo e negativo. Eu vou trabalhar então com comandos de tensão menor. Que mais? E aí tem uma geralzinha ainda para fazer uma graça aqui, né? Botei uma geralzinha aqui para fazer uma graça para poder ligar e desligar. É um botão com retenção. Então esse é o nosso sisteminha aí. Então o desarme do selo deve acontecer pelo jogador 1 ou pelo jogador 2. Então o esquema completo desse comando vai ficar assim, ó. O botãozinho para geral, um botãozinho com retenção, um botão de reset manual, um botãozinho para o jogador 1, um botãozinho para o jogador 2. Vamos ver esse cara funcionando lá no simulador? Muito bem, agora lá no Cadicimo nós vamos ver a simulação do jogo do quiz, o famoso torta na cara, como é que funciona dinamicamente em comandos. A gente tem aqui ó, uma B0, que é o meu geral, uma B1, que é o botãozinho de reset manual, aquele que o apresentador vai usar em caso de necessidade, ou contra-regra, né? Um botãozinho de B2 aqui, B1, que é o B2 para o jogador 1, e o B3 aqui para o jogador 2. Simples então, vamos dar um playzinho aqui. Inicialmente ninguém está energizado, porque a geral está desligada. Eu aperto a geral e habilito o meu sistema. Fiz uma graça aqui, ó, colocando essa H1 aqui, o power, dizendo que o meu sistema está energizado. Então, olha só, se não tem reset manual e se não tem aqui um reset por tempo, o comando se energiza todinho. Então, olha, o selo aqui do jogador 1 está pronto para ser atracado, o selo aqui do jogador 2 está pronto para ser atracado. Então, vamos supor que aí o jogador 1 tenha vencido a batida no botão. Então ele bateu primeiro, momentaneamente eu aciono aqui o B1, o B2 do jogador 1, soltei, veja o que aconteceu lá. Ele selou aqui e depois de um tempo aí aconteceu o reset. Olha aqui, ó. Ele entrou aqui K1, o temporizador entrou e ele resetou. Automaticamente, resetou por tempo. Se o jogador 2 entrar aqui, ó, ele sela, H3 acende, dizendo que ele foi acionado, e o selinho é derrubado por tempo também. Então, jogador 1, tempo, 2 segundos, 3, caiu aí a lâmpadazinha azul. Jogador 2, é uma lâmpada amarela, acende, tempo, caiu aí a lâmpadazinha amarela. Se durante, eu vou aumentar um pouquinho o tempo aqui, se durante o tempo, vamos colocar aqui
10 segundos para que a gente possa fazer os nossos testes. Se eu colocar aqui, imaginando que o botão 1, jogador 1 foi acionado, mesmo que o jogador 2 tente acionar, né? Olha, vou apertar aqui jogador 2, ó, não adianta. Né? Por quê? Porque K1 aqui, ó, esse intertravamento aqui está impedindo que o jogador 2 entre. Vamos supor que o jogador 2 entrou aqui, ó. Não adianta o jogador 1 querer entrar, ó, porque esse intertravamento, né? Vou apertar aqui o jogador 2, ó. Esse intertravamento impede. Quando dá o tempo, olha aqui, ó, deu tempo. Esse contato de reset de tempo aqui, ele é acionado, ó. Momentaneamente ele abre. Olha aqui o 1516 aqui, ó. Deu tempo, ele dá uma piscadinha. 10 segundos. Olha lá, pronto. Muito simples, então. Ó. Um duplo selo. Selo do jogador 1 aciona o temporizador para seu próprio reset, o seu auto reset. E o selo do jogador 2 faz a mesma coisa. Selo do jogador 2, aí K2 entra, aciona o tempo para o seu próprio auto reset. Se o operador quiser fazer um reset antes do tempo, basta ele bater lá. Ele desarma, né, desenergiza o circuito todo. Tá aí a simulação do nosso jogo do quiz. Chegou o momento de eu pedir para que você faça as questões de validação da sua presença. Hoje tem uma só, é uma questão para validação da sua presença. Essa questão diz o seguinte: quais as técnicas de comando foram utilizadas na confecção da aplicação do jogo de perguntas e respostas? Dá um pulinho lá no sala de aula, no tópico questões e responda a essa pergunta. Hoje eu vou propor para você um desafio. Não precisa me entregar, mas veja se consegue resolver. No exemplo visto, temos 2 participantes nos jogos de perguntas e respostas. Proponha um diagrama de comando para um jogo com 3 participantes. Dá uma pensada, veja se consegue fazer o desafio. Como é que você vai me entregar esse desafio? Você vai enviar um arquivo, ou foto, ou scanner de manuscrito do esquema do comando para o meu e-mail, pericles.dataway@gmail.com, em papel timbrado da escola. Dessa forma, nós estaremos oficializando aí o nosso desafio. Lembre-se de se identificar no corpo de e-mail e preencher corretamente o cabeçalho do papel timbrado. Fica aí o desafio e até uma próxima!